Olá, crianças! Espero que vocês estejam bem, estejam acessando o site da escola e realizando todas as atividades. A tia está com muita saudade de vocês. Hoje a nossa videoaula vai falar sobre produção textual. Nós aprendemos que contos de fadas é um texto narrativo, aquele que narra, que conta a história. E ele é dividido em 3 partes. Nós temos aqui a situação inicial, que são apresentados os personagens, suas características, o local onde a história acontece e nos dá mais ou menos uma noção de como será essa história. Depois disso, nós temos a parte de desenvolvimento, onde todos os conflitos são apresentados. E o nosso herói tem que passar, vencer cada um deles, até chegar a um conflito, um problema tão grande que não tem como adiar o final da história. No final, nós temos a situação final, a conclusão, onde todos os problemas são resolvidos e então o nosso herói ou a nossa heroína terão o nosso grande final feliz, como todo conto de fadas possui. Nesse texto são explorados o tempo, personagens, elementos mágicos que são a fada madrinha, príncipe encantado, varinha mágica, feitiço, bruxa. A maior parte desses elementos mágicos existem na história para ajudar o personagem principal a vencer todos os obstáculos. Nós vamos agora abrir o livro na página 98. Vamos lá, pegando o livro? Já pegaram? Então tá bom. Aí nós temos aqui mais ou menos a imagem da nossa história. Mais elementos mágicos. Agora vamos ler o conto de fadas, pouco conhecido, porém o título e o final ficarão para depois. Leia o primeiro parágrafo. O que podemos esperar dessa história? Vamos lá? Era uma vez um moleiro muito pobre que tinha uma filha linda. Um dia ele se encontrou com o rei e, para se dar importância, disse que sua filha sabia fiar palha, transformando em ouro. Então aqui nós temos a situação inicial, que começa com o termo era uma vez, então já sabemos que é um conto de fadas. Apresenta também os personagens da história, o moleiro, a filha e o rei. Também podemos observar que o moleiro era muito pobre e a filha linda. Pobre e linda são adjetivos. O que são adjetivos? São palavras que dão características que podem ser qualidades ou defeito aos personagens. Então, vamos prosseguir agora? Isso aqui é a situação inicial. Então, o restante é o quê? O desenvolvimento da história. Esta é uma habilidade que me encanta, disse o rei. Se é verdade o que diz, traga sua filha amanhã cedo ao castelo. Eu quero pô-la à prova. No dia seguinte, quando a moça chegou, o rei levou-a para um quartinho cheio de palha. Entregou-lhe uma roda e uma bobina e disse: agora ponha-se a trabalhar. Se até amanhã cedo não tiver fiado toda esta palha em ouro, você morrerá. Depois saiu e trancou a porta e deixou a filha do moleiro sozinha. A pobre moça sentou-se no canto e por muito tempo ficou pensando no que fazer. Não tinha a menor ideia de como fiar palha em ouro e não via jeito de escapar da morte. O pavor tomou conta da jovem que começou a chorar desesperadamente. E aí, gente, como todo conto de fadas, aparece quem? Um elemento mágico. De repente, a porta se abriu e entrou um anãozinho muito esquisito. Boa tarde, minha linda menina, disse ele. Por que chora tanto? Ah, respondeu a moça entre soluços. O rei me mandou fiar toda esta palha em ouro. Não sei fazer isso. E se eu fiar para você, o que me dará em troca? E ela falou, dou-lhe o meu colar. O anãozinho pegou o colar, sentou-se diante da roda e zum, 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 girou 3 vezes a bobina, ficou cheia de ouro. Então começou de novo, girou a roda 3 vezes e a segunda bobina ficou também cheia de ouro. E as bobinas ficaram cheias de ouro e depois disso ele sumiu. No dia seguinte, mal o sol apareceu, o rei chegou, arregalou os olhos,
assombrado e feliz ao ver todo aquele ouro. Contudo, seu ambicioso coração não se satisfez. Levou a filha do moleiro para outro quarto, um pouco maior, também cheio de palha, e ordenou-lhe que enchesse as bobinas de ouro, caso quisesse continuar viva. A pobre moça ficou sentada olhando a palha sem saber o que fazer. Ah, se o anãozinho voltasse, pensou querendo chorar. Nesse instante a porta se abriu e ele entrou. O que você me dá em troca se eu fiar a palha? Perguntou. Dou-lhe o meu anel do dedo. Ele pegou o anel e se pôs a trabalhar. A cada 3 voltas da roda, uma bobina se enchia de ouro. No outro dia, quando o rei chegou e viu as bobinas reluzindo de ouro, ficou mais radiante. Mas ainda dessa vez não se contentou. Levou a moça para outro quarto ainda maior, também cheio de palha, e disse: Você vai fiar esta noite. Se puder repetir essa maravilha, quero que seja minha esposa. O rei saiu pensando: será que ela é filha do moleiro? O que importa é que eu vou me casar com a mulher mais rica do mundo. Quando a moça ficou sozinha, o anãozinho apareceu pela 3ª vez e perguntou: O que você me dá se ainda dessa vez eu fiar a palha? E a menina disse: Eu não tenho mais nada. Se é assim, prometa que me dará seu primeiro filho, se você se tornar rainha. Isso nunca vai acontecer, pensou a menina. E então, não tendo saída, prometeu ao anãozinho o que ele quis. Imediatamente ele se pôs a trabalhar girando a roda a noite inteira. De manhãzinha, quando o rei entrou no quarto, encontrou prontinho tudo o que havia exigido. Cumprindo sua palavra, casou-se com a bela filha do moleiro, que assim se tornou rainha. Um ano depois, ela deu à luz uma linda criança. Já nem se lembrava do anãozinho misterioso. Mas naquele mesmo dia, a porta se abriu repentinamente e ele entrou. Vim buscar o que você me prometeu, disse. A rainha ficou apavorada. Ofereceu-lhe todas as riquezas do reino se a deixasse ficar com a criança. Mas ele não quis. Não, uma coisa viva vale mais para mim que todos os tesouros do mundo. A rainha ficou desesperada, chorou e se lamentou que o anãozinho acabou ficando com pena. Está bem, vou lhe dar 3 dias. Se no fim do prazo você adivinhar o meu nome, poderá ficar com a criança. A rainha passou a noite lembrando os nomes que conhecia e mandou o mensageiro percorrer o reino em busca de novos nomes. Na manhã seguinte, quando o anãozinho chegou, ela foi dizendo: Gaspar, Melchior, Baltazar, e assim continuou falando todos os nomes anotados. Mas a cada um deles o anão respondia balançando a cabeça: Não é esse meu nome. No segundo dia, a rainha pediu às pessoas da vizinhança para lhe dessem seus apelidos e fez uma lista dos nomes mais esquisitos, como João das Lonjuras, Carabela Assim, Pernil Mal Assado e outros. Mas a todos a resposta do anão era a mesma: Não é esse meu nome. No terceiro dia, o mensageiro que andava pelo reino à cata de novos nomes voltou e disse: Gente, aqui termina o nosso desenvolvimento. Nós percebemos que houveram vários conflitos que a personagem principal teve que ultrapassar. Porém, o mais importante, o que a deixa desesperada, faz com que automaticamente nos dê assim um final dessa história, a necessidade da conclusão dessa história. Mas antes de entrarmos para a produção textual, vamos responder as questões da página 102? Vamos lá. Já viraram a página? Então vamos. Que elemento mágico apareceu na história?
Quando a menina estava no quarto cheio de palha para transformar em ouro, apareceu um elemento mágico para ajudá-la. Quem foi que apareceu? Vamos responder? Na questão 2, faz a seguinte pergunta: qual é o fato gerador apresentado no início? Logo na situação inicial, o moleiro faz um comentário para o rei e, através desse comentário, começaram a surgir vários problemas. Qual foi esse comentário? Na questão número 3, são: quais são os obstáculos a serem superados pela moça? E o que ela promete em troca da ajuda do anão? Enquanto ela estava lá naquele desespero de transformar a palha em ouro, ela fez umas promessas, ela trocou algumas coisas com o anão. Vamos pensar e responder aqui? Na quarta pergunta, já faz a seguinte indagação: qual é o principal desafio que a nova rainha terá de superar? Ela já não é mais conhecida como a filha do moleiro. Ela casou-se com o rei e se tornou rainha. E a partir desse momento surgiu um novo problema, o mais sério da história. Qual é esse desafio? E por último, como você imagina que a história irá acabar? Cada um de vocês vai responder essa daqui. Vai ser individual. Agora, na página 104, nós vamos fazer a produção textual. Você irá criar um final para o conto Anãozinho Misterioso. E como nós não temos título, vocês também vão criar um título. Vamos fazer um planejamento para esse final? Primeiro, o que precisa ter no final de todo conto de fadas, gente? O que existe no final de todo conto de fadas? E o que você imagina que vai acontecer com a rainha, com o filho da rainha e principalmente qual vai ser o final da história para o anãozinho? Antes de nós passarmos para essa página aqui, nós vamos escrever esse textinho que vocês vão criar no rascunho. Não esquecendo o seguinte, hein? Dos parágrafos, para cada parágrafo, eu vou colocar o meu dedinho aqui, e vou deixar um espacinho para iniciar o meu parágrafo. Também não podemos esquecer que início de frase e nomes de pessoas começam com letras maiúsculas. E para cada final de frase, nós deveremos colocar os pontos necessários. Não é isso? Aí nós temos aqui o ponto de interrogação para pergunta. Nós temos o ponto de exclamação para exclamar felicidade, desespero, susto. O ponto final para terminar a frase. E quando houver algum diálogo, nós vamos usar o quê? Um travessão. Esse texto será escrito, gente, em letra cursiva. Aquela letrinha que nós estamos treinando desde o início do ano letivo, certo? Após vocês fazerem um texto, o texto está certinho, bonitinho, vocês vão pedir para a mamãe e para o papai para tirar foto desse texto. Quem tiver, a impressora, um scanner, também pode escanear e enviar para o e-mail da professora de vocês. Aí temos aqui a listagem de e-mails da professora Roberta, que sou eu, da tia Silvana e da tia Tayane. Quando terminarem de fazer o final, a conclusão da história, vocês poderão ver o quê? Assistir esse linkzinho, que é a história na íntegra, que é o desenho na íntegra da história que nós acabamos de ler. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida que haja, por favor, envie para a gente por e-mail para que a gente possa responder e tirá-las, tá certo? Faça as atividades com muito capricho e eu estou muito curiosa para ver o final da história que vocês vão criar. Então, até a próxima, gente! Bons estudos!